Papos de Vendas RS. É mais um episódio, é mais uma história para ser contada, mais uma profissão para a gente conhecer o que vem a ser e o que fazer. No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade e a VTV, inscreva-se no nosso canal no YouTube lá, Papos de Vendas RS, dê o seu like para você assistir entrevistas que nem nós vamos ter agora. Laura Rita Sanches, é um prazer te receber aqui. Obrigada. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o meu convite, né? E obrigado por concordar que eu vou te explorar. Tá bom. Tem problema? Não tem problema nenhum. Ah, que coisa bem boa estar aqui. Laura, conta pra mim, o que tu pensa sobre isso? O que tu imaginou quando eu te convidei para vir bater um papo de vendas? Eu achei muito bacana, né? Eu acho que ajudar outros advogados, outros profissionais, né? Que outras pessoas que ainda estejam na faculdade é algo que me interessa muito, né? Então, o direito em si, o advogado é uma profissão que a gente tem que ter muita empatia, né, com o cliente, né? Então, eu acho que isso é uma característica que combinada com outras, né? Quando combinada com outras te faz ser um bom profissional. Né? Então, fiquei muito contente, né? Muito obrigada pelo convite. Né? Eu te trouxe aqui um presente, tá? Esse aqui é um livro que, na verdade, ele é um livro feito a várias mãos, né? Eu tive a oportunidade de escrever uma parte, sim, sobre previdenciário, né? Sobre algumas questões de previdenciário que são dentro da minha área de atuação. E aí também tem outros escritores maravilhosos, tem psicólogos, né? Tem o Adeli Cel, que me convidou, que é o organizador do livro, né? Ele é escritor há muitos anos, foi meu colega na faculdade. Com declaração, né? Muito obrigado. Imagina. E esse é um livro que fala sobre a questão da terceira idade, né? E do quanto a terceira idade ela ainda é tratada com preconceito. Né? Então, a gente traz aí essas questões, né? Até porque a gente tem uma população cada vez mais idosa, né, no Brasil. Então, eu estou trazendo esse livro. A minha parte, ela é talvez um pouquinho cansativa, digamos assim, para algumas pessoas, porque é uma parte mais do juridiquês, né? Então, tem algumas regrinhas, tem algumas questões de previdência que são bem importantes, mas aí também tem psicólogos, fisioterapeutas, né? Tem de tudo nesse livro. E agora, no próximo mês, no dia 31 de julho, a gente entrega o volume 2, que daí eu vou falar sobre saúde. Então, que também é outra área que eu trabalho. Né? Vais ter um assíduo leitor. Que legal. Vou trazer para ti também. Com certeza, com certeza. Que coisa boa. Conta da tua vida para mim. Por que advogado, tia? Por que tu não foi ser médica, engenheira, arquiteta, dona de boutique? Por quê? Por que advogado? Bom, eu não tenho ninguém da minha família que fez direito, tá? Começa por aí. Já não tem uma diretriz, né? A minha família sempre foi da parte de vendas, né? De prestação de serviços. E eu resolvi ser advogada. Na verdade, é muito difícil quando a gente tem que fazer essa escolha, né? Porque às vezes a gente sai muito jovem, né? Termina a escola e aí já se sente naquela obrigação, né, do que fazer como faculdade, né? Ainda mais na minha geração, por exemplo, porque a gente vem de uma geração em que os nossos pais muitas vezes não estudaram, então a faculdade ela acaba virando um pré-requisito, então obrigatoriamente, né, pelo menos na época que eu terminei a escola, né, o ensino médio tinha essa questão de não, tem que fazer faculdade, né? Hoje em dia eu acho que isso está mudando, né? Que bom, mas surgiu essa questão, Tu acha que tem que mudar esse conceito? Eu acho que sim, Sinceramente, eu acho que sim. Tirar aquela obrigatoriedade de... Eu acho que a faculdade ela tem que estar acessível para todos, né? O que uma realidade que ainda não é verdade. Mas eu acho que a faculdade não pode ser o único meio, né, de a gente conseguir, enfim, a gente muitas vezes não vê outras profissões, né? Antigamente, principalmente. Então, é médico, advogado, dentista, engenheiro, né? Profissões que obrigatoriamente exigem um ensino superior. Né? Então, eu acho que isso teria que mudar. Acho que tem que ter outras oportunidades aí, né? Tem outros talentos que podem ser explorados, não necessariamente através de uma faculdade. Muito verdade isso.
Mas então, aí eu estava em dúvida se eu fazia história ou se eu fazia direito. Desde pequena, eu sempre quis ser professora. E eu até tenho quando eu era pequenininha, assim, tem fotos, Tu assim... tem uma fisionomia de professora, né? Tu sabe disso? Não sabia, nunca tinha me falado. Mas então, quando eu era pequenininha, eu brincava, assim, né, de imitar minhas professoras, tinha diário de classe, assim, então eu chegava em casa e fazia igual a elas, tem foto, assim, minha, ensinando, né, meus bonecos, enfim. Então, eu sempre quis ser professora. Mas aí eu tinha essa opção, né? Eu estava um pouco em dúvida entre jornalismo também, eu sempre gostei, né, dessa parte de comunicação, história ou direito, né? Aí resolvi fazer direito, porque eu sempre fui muito cabeça dura, assim, minha mãe fala, né? Ah, quando tu quer uma coisa, tem que ser do jeito que tu quer, e tu não tira da cabeça até tu conseguir. Personalidade, chama-se isso. Mais, né? E aí, às vezes, eu defendia muitas coisas que eu queria, sabe? Em casa, assim, então eu achei que tinha mais a ver comigo. Aí eu comecei cursando Direito, né? E aí no primeiro semestre ali eu já comecei a fazer estágio, né? Então já comecei a trabalhar. Precoce? No primeiro semestre eu pensei, não, vou trabalhar, né? Vou agora... Tem um lado muito positivo disso, né? Sim, Muito positivo, né? E aí, o que acontece? Minha família não tem uma realidade financeira, não tinha, né? Na época, pior ainda, a gente estava numa situação muito difícil na empresa da minha família e não tinha condições de pagar a faculdade privada, né? E, enfim, eu não tinha feito vestibular para pública, né? E tal, e daí eu assim eu fui indo, né? Então, pensei, bom, vou ter que trabalhar, né, para pelo menos eu conseguir de alguma forma pagar minha faculdade. Até então não tinha assim uma absoluta certeza do que eu queria, né, se eu queria o direito e tal, mas aí eu comecei a trabalhar e daí quando a gente começa a estagiar, né, quando tu começa a trabalhar, que tu começa a ter de fato experiência, né, para vivenciar o que de fato é aquilo, porque na faculdade a gente não tem noção de absolutamente nada, né? Nada. E aí o que aconteceu? Eu continuei tendo que pagar minha faculdade até o fim dela, né? E por causa disso foram 10 anos até eu conseguir me formar. Então, levou 10 anos. Sim, eu passei por 3 faculdades, porque daí eu não conseguia pagar uma, daí ia para outra, daí fazia até uma parte, daí cursava uma cadeira, daí depois cursava 2, era sempre uma função. Sempre com a dificuldade. Assim, cada semestre era quantas cadeiras eu posso fazer semestre que vem, será que vai dar, será que não vai dar, né? Então, e assim eu fui indo. Só que durante todo esse período aí, eu sempre trabalhei, né? Então, eu tive aí 10 anos de estágio, né? Eu sou uma estagiária com 10 anos de experiência de estágio. Sim, então, tu aprendeu tudo na estágio. Sim, né? Porque daí eu comecei a estagiar, né? Daí primeiro fiz um estágio ali por pouco tempo na prefeitura daqui de Porto Alegre, daí depois fui estagiar no Tribunal de Justiça, daí eu comecei lá na parte do departamento processual, lá onde chega processo e sai processo, né? Na época era processo físico, né? Hoje em dia isso praticamente não existe mais, né? E isso foi em 2009, né? Daí eu fui indo. E aí dali, do Tribunal de Justiça, daí eu fui, por indicação de um professor, daí eu fui para um gabinete, que daí foi quando eu comecei a ter mais contato com a parte escrita, né, e tudo mais, esse outro tipo de experiência. Daí eu fui para um gabinete, e aí lá eu ajudava a fazer os projetos, né, das decisões e tudo mais. A matéria era crime, eu até então achava que eu queria seguir nessa área, né, do direito criminal. Sim. E aí, conforme o tempo vai passando, né, a gente vai vendo se faz sentido ou não, né, aquela escolha. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, cada vez mais foi fazendo mais sentido para mim, né? E aí, coisa ótima saí do Tribunal de Justiça, fiquei 1 ano lá, e aí lá a gente vai vendo mais ou menos, né, no trabalho, a gente vai vendo mais ou menos qual é o lado que a gente vai, né? E aí eu fui vendo que o meu lado era mais pro lado da advocacia, né? E aí, de lá, eu fui para a Defensoria Pública, né? Daí, na Defensoria Pública foi assim onde eu realmente me apaixonei assim pela advocacia, né? Porque quando tu é advogado, na Defensoria Pública, quem foi estagiário na Defensoria Pública, ou quem é estagiário, ou quem é defensor que está me ouvindo vai saber o que eu estou falando. Porque tu atende todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de realidade,
Então, ali é onde se tu tá numa bolha, nunca foi meu caso, mas se tu tá numa bolha, ali tu sai da bolha, sabe? Então, ali tu começa a ter essa experiência aí de vivenciar outras realidades, né? Então, ali foi onde eu me apaixonei pela profissão realmente, né? Ali eu pensei, bom, é isso aí mesmo, tá tudo certo, né? E aí isso vai te dando mais combustível para tu ir aguentando, né? Todos esses anos aí que tu tem que Porque não foi fácil, passar por todas essas cadeiras para conseguir se formar. E aí, depois da Defensoria Pública, eu fui para um escritório, fiquei pouco tempo, depois eu fui para um escritório de bancário, aí era muita documentação, não lidava muito com pessoas, aí eu não gostei muito, daí eu fui para um escritório de uma amiga, que é minha amigona até hoje, e do pai dela, na verdade, que é a doutora Paula Outeiro, que é uma advogada maravilhosa também. E aí eu fui para o escritório do doutor Marino, pai dela, e daí ali eu fiquei os últimos 6 anos, né, a gente foi para o escritório do pai dela, depois ela abriu o escritório dela, eu fui com ela, e ali foi os 6 anos seguintes da minha graduação, né? Então, ali a gente teve oportunidade, né? Eu tive oportunidade de realmente aprender como é que funciona o escritório na prática. E, felizmente, a gente vai vendo, vai se conhecendo, vai vendo como a gente se sai na execução daqueles trabalhos Sim. ali. E a gente vai vendo do que gosta, do que não gosta, né? Quais são as coisas que a gente tem que são os nossos fortes, o que não é, enfim. E ali eu aprendi tudo, né? Aí, quando eu estava lá pelo 8º semestre, eu fiz a OAB. E aí, passei na primeira fase da OAB no 8º semestre. Aí, Tu passou na... Passei na primeira fase da OAB no 8º semestre. E aí, porque sim, né? Foram 10 anos para me formar. Tá no DNA. Então, já estava... Tá plantado, né, no DNA, não tem como. Já sabia bastante, né? Pelo amor de Deus, também. Se não Sim. soubesse, né? Todos os anos de trabalho, de faculdade, né? Daí, passei na primeira fase. Só que o edital da OAB falava que tinha que ser no último ano do curso ou nos últimos 2 semestres. Eu pensei, eu estou em 2018, 2, vou me formar em 2019, 2, só no último ano, né? Sim. O edital não era muito claro, né, quanto a isso. Daí eu resolvi, vou fazer a OAB. Até perguntei para o professor, ele leu, ele disse, faz sentido, pode fazer, fiz, passei. Daí, quando eu fui entregar a documentação para, de fato, tomar posse, pegar a carteirinha, aí recebi a ligação lá da OAB, dizendo, não, tu não podia, tu tá faltando aqui o comprovante de que tu estava no último ano. Eu disse, não, mas como assim? E aí eu estava no estágio e falando no telefone, já procurando aqui decisão, né, de outros casos parecidos, já vendo que eu ia ter uma dificuldade ali para conseguir entrar. Ela disse, não, tu não vai conseguir, pode fazer a OAB de novo, nem perde teu tempo, porque eles não vão autorizar. Daí eu, bom, então tá, né, daí... Tudo perfeito, né? Aí recebi lá o comunicado, né, formal, que daí eu ia ter que atualizar isso, senão eu não ia conseguir. Daí a gente fiz uma carta, né, para a OAB, né, federal, para a subseção lá federal, e aí tive a minha aprovação deferida, autorizada. Sério? Foi assim que eu entrei na OAB, né? E aí isso foi já na reta final, né, do curso. E aí, quando eu estava ali mais ou menos 2019, né, no final do ano, daí me formei finalmente, né? Não tinha um dia em todos esses anos, acho que não teve um dia que eu não pensasse assim, será que um dia eu vou me formar, né? Porque as pessoas vão passando, né, por ti, e eu fui colega de muita gente, né? Sim, claro. Porque, imagina, né, passei por 3 faculdades, né? Demorei 10 anos para me formar, um monte de gente passou por mim, né? E às vezes até eu encontrava assim, alguns colegas no foro que já estavam advogando já há tempos, mas tu ainda não te formou, sabe? Mas tu não te formou ainda. Daí a gente se sente muito mal com isso, sabe? Eu tô falando isso porque quando tu me fez esse convite, para de repente falar para outras pessoas que estejam nessa situação. Isso é escola de vida. Assim, na época, claro, assim, hoje... Ninguém gostaria de passar o que tu passou, nem evidentemente, eu, né? Nem tu, né? Eu. Evidente, não imaginava isso. Mas assim, foram tantas coisas boas. Claro que né? sim. A partir disso, né, eu trabalhei com tantas pessoas legais, todos os lugares onde eu fiz estágio, eu trabalhei com pessoas muito qualificadas e sempre trabalhei com pessoas que estavam muito dispostas a me ensinar, né? Então, eu acho que quando a gente tem esse tipo de experiência, a gente também quer, quando a gente está nessa outra posição, fazer o mesmo por outras pessoas. Perfeito, né? Perfeito. O que me admira muito, né, que eu acho que, eu não sei se tu que vai me dizer isso, porque tu é colega, tu foi colega deles,
Eu acho que falta muito a persistência, né? Na maioria das pessoas. Por exemplo, vamos avaliar o teu trabalho, tá? Por exemplo, tu não tinha grana. Por isso que tu levou 10 anos. Só que tu nunca te entregou. Pô, sabe que fantástico isso? Se tu pegar e avaliar as pessoas, na tua época, pessoas que estivessem nessa tua mesma situação, eles estão fazendo outras coisas na vida. Eu te falo que eu fui gerente da revista Isto É há 15 anos, eu tive acho que uns 8 ou 9 advogados trabalhando, vendendo assinaturas de revista, sabe? E a história deles, necessariamente, era assim, não tenho de onde tirar grana, não tem como fazer a faculdade, eu estou desistindo de fazer a faculdade. Mas eu já fiz 5 semestres, entendeu? E aí agora, termina! Tá, mas não tenho grana para terminar. E tu não, né? Tu foi aos trancos e barrancos, foi buscando, e tu fez uma coisa fantástica ainda de tudo isso, não sei se tu te deu conta. Não sei. Tu sabe todos os processos. O que passa, eu vou pegar uma ação do Fernando para fazer. Tu sabe todos os caminhos que cada coisa vai passar. Só por quê? Porque tu viveu aquilo. E no escritório que eu trabalhei, né, por 6 anos no total, claro, nesse período eu fui estagiária, daí depois eu fui efetivada, daí eu virei assistente jurídico, né, não fui estagiária durante todo esse período, mas sempre teve a ver. E realmente, assim, tem processos, tem casos que a gente acompanha ali o cliente, né, e hoje, infelizmente, os processos não duram tantos anos, né, mas assim, há um tempo atrás, antigamente era Deus livre. A gente acompanhava a vida inteira do cliente, né, então o cliente cara chegava, quase morria para... Daí casava, tinha filho, separava, o processo dele estava lá. Daqui a pouco vinha outro processo dele de uma outra situação nova da vida dele e o cliente continuava lá, o processo continuava lá, né? Então, realmente, assim, a gente vai acompanhando, por isso que é muito bom trabalhar, né? Então, assim, tu tem que estar dentro antes, sabe? E aí isso te propicia muitas coisas, né? Networking, né? A gente não vai a lugar nenhum sozinho, né? Então, por mais que eu quero ter meu escritório, e eu quero ser advogado, e eu quero ser o sócio, e eu não quero ter sócio. Tudo bem, ok, mas tu não vai... Assim, pode ser que até, ok, né? Tenha sucesso e tudo mais, mas a gente sempre acompanhado vai mais longe, né? Sem dúvida nenhuma, né? Esse período aí um também, parceiro, né? E esse período aí também me propiciou, né, conhecer pessoas como o Adeli, por exemplo, que me convidou para escrever esse livro com ele, né, como advogada, sabe? Então, são essas oportunidades que o fato de eu ter ficado tantos anos na faculdade aí me trouxe, né? Sendo uma advogada jovem, né, e super iniciante, faz 4 anos que eu estou formada, né? Então, mesmo assim, a gente já consegue, pela experiência, né, que eu tive anterior... Olha a bagagem que tu tem. Olha os conhecimentos que tu tem. Hoje, eu tenho certeza absoluta, né, pelo menos tu deixa transparecer para mim, que necessariamente tu avalia aquilo que tu quer e que tu quer pegar. Conhecendo lá na frente, né? Pô, eu acho isso espetacular. E às vezes é bom até porque uma coisa que na prática, quando tu está começando, tu não tem muita experiência, é em alinhar expectativas com o cliente, né? Às vezes tem coisas que... Eu queria falar contigo sobre isso. Às vezes o advogado também está na expectativa tanto quanto o cliente, né? Às vezes até cobra mal os honorários por conta disso, né? Mas tu tem experiência e tem formas de tu fazer isso, mesmo não tendo demorado... Não precisa ficar 10 anos na faculdade para saber isso. Tá? Isso é uma particularidade tua, né? Assim, não precisa sofrer tanto. Mas tem formas, né? E isso é uma coisa que quando a gente acompanha, né, de outras pessoas, né, de outros advogados, a gente tem mais facilidade de fazer. Não que as coisas sejam fáceis para mim, né? Porque fácil não é para ninguém, tudo é difícil, tudo né? Aquela coisa, escolha o seu difícil, né? Tudo é difícil, né? Mas, de qualquer forma, tem questões assim que te ajudam, né? E essa questão de, às vezes, tu não ter experiência de pegar um processo do início ao fim faz com que tu, às vezes, o teu cliente fique frustrado e tu também te frustre, né? Pela questão de tu não ter, lá no início, alinhado as expectativas ali com o teu cliente, né? Quando tu pega um processo, Laura, que tu sabe que não vai dar nada. O bom é nem pegar, né?
Como é que tu fala isso pro teu cliente? Que a chance de êxito é muito baixa, né? E sempre quando a gente tem uma notícia difícil para dar para o cliente, é sempre bom tu tentar da forma mais clara possível, sem juridiquês nem nada, mas é sempre bom tu tentar de forma técnica explicar, né? Ah, por que tu não quer pegar meu caso? Porque tu não gostou de mim? É porque tu não tá entendendo com a minha situação? Porque tu não tem empatia pelo que eu passei? Não é isso. Tua chance é baixa, porque nós temos decisões aqui no tribunal que, para o teu caso, entende que dessa forma não poderia ser assim, teria que ter sido diferente. Isso exclui a responsabilidade do INSS, do banco, seja de quem for, Sim. de te indenizar, né? Então, essa é a maneira mais correta, na minha opinião, de tu dizer algo nesse sentido. Ser Basicamente é o que tu disse. Ser transparente, né? O que tu faz uma causa que não vai dar em nada? Basicamente isso. Tu tem que mostrar isso pro cliente. E se não vai dar em nada, tu também não vai perder tempo com uma coisa que não vai dar em nada. Né? Não vai perder o teu tempo e nem o teu cliente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que tu apaga essa expectativa de receber depois da manhã? Cobrando agora. Perfeito. Tá, beleza. Escritório, show. Mas eu quero falar de uma causa de um cara. O Fernando tem uma causa contigo e tudo mais. Como é que tu apaga essa expectativa? Eu sei que eu vou ganhar, tá? Porque eu fui honesto, tudo aquilo que eu estou buscando, necessariamente, mas eu espero ganhar daqui a 6 meses. E aí a Laura disse para mim, Fernando, isso vai levar 2 anos, 3 anos, pode ser. Como é que tu apaga no teu cliente essa expectativa? Eu sempre tive curiosidade de saber isso, entendeu? Porque todos nós vamos buscar alguma coisa em pró que se cria uma expectativa alta, né? Sim. Entendeu? Como é que tu lida com isso com o teu cliente? Faz ele entender. Primeiro, a mesma coisa que eu falei antes. Tu tem que mostrar de uma forma técnica que aquela ação daquele tipo de pessoa, né, daquele tipo de ação como a dele, demora em média aquele tempo. Então, quer dizer, não é a ação dele, né? Todas as pessoas que entrarem com a ação dele, né, mesmo tipo de ação, vai ir mais ou menos para Justiça do Trabalho, né? Não é meu caso, não trabalho em Justiça do Trabalho, mas Justiça do Trabalho, Justiça Federal, qual é a média de tempo, né, mais ou menos? Para mostrar para ele que, olha, tem outras pessoas que tiveram o mesmo problema que tu, né, mas levou em média o mesmo tempo que tu. Primeira coisa é isso, né? Segunda coisa, como eu, enquanto advogada dele, posso encurtar esse tempo, né? A gente não tem responsabilidade sobre o prazo do juiz, no caso, né? Sobre o tempo de decisão do juiz, sobre o tempo do cartório, mas da parte que me toca a gente tem como, né? Então, mas por outro lado, eu, enquanto sou advogada, posso encurtar o caminho dessa forma, né? Atendendo os prazos ali antes, né? Se for uma questão de urgência, né? Tem coisas que o advogado pode atuar de uma forma que vá abreviar um pouquinho, nem que seja, né? Não totalmente, porque a gente não tem como, né? E terceiro, vendo se, no caso daquele cliente, tem alguma peculiaridade dele que autorize que o processo dele tramite primeiro dos outros, né? Existe isso? Sim, idade, né? Doença, né? Se for alguma doença grave, se for alguma condição, né, processos que envolvem vulneráveis, são processos que andam na frente dos outros, né? Então, a gente tem que, como eu falei, de forma técnica, mas de uma maneira clara, né, e sendo transparente, tu tem que trazer esses pormenores aí para o cliente para explicar para ele que ele vai poder entrar com a ação e receber, vai demorar, mas tem condições de abreviar, tu tem o que fazer para ajudar nisso e também outras pessoas tiveram que aguardar o mesmo tempo que ele, né? Uma média. Tá. Laura, tu montou o teu escritório. Como é que foi? Primeiro, quando eu quis sair do escritório que eu trabalhava, eu já tinha me formado. Sim. E nós estávamos na pandemia. Lá no início da pandemia. Eu saí no dia 15 de maio de 2020, né? E o meu sonho era assim, o dia que eu for advogada aqui nesse escritório, né? E foi muito engraçado, porque quando eu saí eu não sabia quando eu receberia minha carteirinha da OAB, né? E aí eu saí, deu uns 2, 3 dias, eu recebi comunicado da entrega da carteirinha, então foi aí que eu soube que eu já poderia, né, estar habilitada, né, para conseguir. Então foi assim que eu comecei em casa, né? E aí eu comecei... Começou home? Isso.
nesse período aí, nesses dias, né, que eu saí do escritório, eu já comecei a ver, eu vou fazer um logo para mim, né, vou pensar num logo. Ficou bonito o teu logo. Obrigada, esse eu acabei de fazer. Ficou legal, gostei. Obrigada. E foi meu tio que fez, inclusive. Ele é ótimo nisso, não é a profissão dele, mas ele tem talento. E aí, assim, eu fui trabalhando em casa, né? Uma coisa que a pandemia ajudou muito foi essa questão do fica em casa, né? Porque a gente teve só os serviços essenciais funcionando por algum tempo, então a justiça teve que se adequar a isso, e aí isso permitiu que a gente conseguisse, com que os processos que ainda não tinham sido digitalizados começaram a ser digitalizados de forma mais rápida, né? Então, a gente conseguiu também ter as audiências online. Então, isso tudo... Isso eu acho que ajudou bastante, me ajudou muito, né? E isso é algo que ajuda todo advogado que estiver no início, porque eu decidi ter escritório, né, que não faz muito tempo, vai fazer 1 ano agora. Eu quero saber disso. Tá. Eu decidi ter o escritório, por quê? Porque apareceu uma oportunidade muito boa, num espaço bom, perto da minha casa, financeiramente falando que dava para mim, né? Mas assim, Ok, dava para ti, mas em casa tu não tinha despesa nenhuma. Tu não tinha aluguel, tu não tinha internet. Quer dizer, tinha internet, mas tinha da tua casa. Não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. De repente, tu te vê num escritório. É isso que eu quero reviver contigo, tá? Te viu no escritório. Vou abrir um escritório. Eu sempre, assim, tudo bem, estou em casa, tenho espaço de trabalho, eu tinha mesmo em casa, eu tinha o meu espaço organizado, o lugar das minhas coisas, né, tudo certinho, gaveta e tudo mais. Daí eu pensei, bom, vou fazer uns móveis aqui sob medida, né, mas sempre pensando lá na frente. Se um dia eu tiver o meu escritório, se um dia eu tiver a minha sala, posso levar, né? Então eu sempre fui pensando... Se um dia eu tiver ou quando eu tiver? Quando eu tiver. Até então, não era algo assim que, sabe, porque... Como a gente atende muito online, as pessoas hoje em dia, a maioria não querem ir no escritório, né? Hoje em dia as pessoas querem ser atendidas por videochamada, por uma questão de tempo, né? É uma facilidade que a gente tem hoje, né? Uma facilidade gigantesca. As audiências também, né? Então não tinha, assim, uma real necessidade de que para que eu conseguisse trabalhar, precisaria ter um espaço físico fora da minha casa. Mas eu pensei, bom, vou fazendo aqui sob medida os móveis, né? E aí qualquer coisa já tenho, né? Tudo certinho. Aí tudo bem. Já tinha que arrumar uma sala que coubesse os teus móveis sob medida. Sim. Aí já fui pensando assim, ok, né? E aí foi indo, só que sempre eu ficava procurando sala para alugar, né? Sempre pesquisando, assim, tô com tempo livre, tô com tempo livre, eu vou procurar sala, né? E aí apareceu, né? E até era uma sala que foi o proprietário da sala que me mostrou, né? A sala, eu falei para ele, eu disse, a tua sala parecia feia por foto, né? Vindo aqui, uma sala maravilhosa, toda direitinha. Eu falei, olha, se não alugar, tu vai ter que melhorar as tuas fotos, porque, né? Fui bem honesta com ele, porque ele é corretor de imóveis também, ele era proprietário. Eu falei pra ele, ele disse, pois é verdade e tal. E aí, no fim, acabei alugando a sala, né? Tá, mas eu não vou melhorar as fotos porque a sala é tua. Aí a gente acabou ficando amigo, assim, e tal, né? Show. Ele mora ali também, pertinho do escritório. E daí, acabei alugando a sala. E aí, assim, foi indo, né? Aí, já tô na sala, daí vamos fazer mais uns móveis. Eu fiz uma bancada na recepção, um cantinho pro café, uma outra mesa de apoio, né? E aí, depois, eu tive meu namorado tem uma prima, e aí que ela tá estudando pro vestibular, tava querendo trabalhar, daí eu falei, vem trabalhar comigo. Daí ela veio trabalhar comigo. Vamos rachar a bodega. Não, ela tem 20 anos, está estudando para o vestibular. Ela disse que agora ela tem certeza que ela não quer ser advogada. Tu acabou com a mulher. Ela disse, não, eu quero fazer psicologia e é isso aí, então já agora eu tenho certeza. Tá, né? Me conta, alugou a sala, montou a sala, fez a bancada, tem café, tem isso, e cliente? Então, aí que tá, assim, a gente não pode pensar assim, eu vou montar o meu escritório, abrir o meu escritório e agora venham os clientes, agora eu posso receber os clientes. Não, isso tem que ser muito antes, né? Então, essa questão de ter clientes, eu já... Como é que foi o teu processo disso? Como eu fiquei 6 anos nesse escritório que eu trabalhei, tinha alguns clientes que eu já atendia eles direto, assim, já tinha uma afinidade,
né? Então, foi muito tranquilo, assim, meu processo de saída do escritório, como tinham clientes que eu trabalhava já para eles há algum tempo e dava os retornos, né? E a gente fazia as reuniões com esses clientes. Então, Laura, esses clientes aqui, essa carteira de clientes aqui, digamos, tu pode levar contigo, né? O cliente vai estar satisfeito da mesma forma. O escritório que eu trabalhei, a gente é muito amigo. Veio com recompensa os 10 anos, né? Pô, por favor, né? Mas é um escritório muito bacana, né? Pra tu ver, né? Isso é muito difícil, um escritório de advocacia, né? Fazer isso, né? Enfim, aliás, não sei quem é o escritório, mas parabéns pela atitude. É o Teio Advogados. Parabéns pela atitude deles. Então, entendeu? assim, foi assim no meu começo, né? Então, tudo tá associado... então não foi tudo tão ruim assim, né? Não, assim, foi... Claro que a gente sempre tem que fazer por onde, claro, né? Sem dúvida. Então, se eu tive essa oportunidade, se eu fiquei lá todos esses anos que eu fiquei, né? Porque eu fazia um bom trabalho e porque, obviamente, os clientes se sentiriam seguros mesmo indo comigo no início de carreira, entende? Então, foi uma questão que a gente... Assim, tu tem que... Se tu faz por onde, a vida vai te retribuir. Sem sombra de dúvida. Então, sem sombra de dúvida. As coisas, elas vão acontecendo de uma forma muito natural, assim, né? E aí, a gente também vai tendo... as coisas vão... Eu tenho a impressão, assim, quando a gente está indo num caminho certo, sabe? Que é aquele teu caminho mesmo, que é o teu propósito, assim. A gente sente, porque as coisas parecem que vão conspirando, né? A favor. Então, acabou que foi isso meio que acontecendo, né? Tem um ditado que eu uso muito, tá? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Exatamente. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me preparo, né? É isso aí. Então, as coisas, elas vão acontecendo, né? E aí, um desses clientes que veio comigo era ela já é falecida, mas ela é uma cliente, assim, que foi muito querida, a família dela também, e ela tinha câncer, né? E aí, a gente tinha muitos processos contra o plano de saúde, né? E foi aí que entrou a questão de eu trabalhar com saúde também, né? Eu quero falar contigo sobre isso. Teve uma época que a gente chegou a ter 12 processos diferentes, porque sempre existiam situações novas que iam acontecendo, porque precisava de um medicamento de alto custo, precisava de uma internação hospitalar com urgência, precisava fazer um exame genético diferente, que o plano deveria cobrir, mas não cobria, precisava fazer quimioterapia, precisava fazer uma internação, precisava de alguma coisa. Então, aquilo foi gerando uma demanda, né? E aí, uma época, a gente tinha 12 processos diferentes, né? 12. Porque as coisas novas iam acontecendo, um processo ia acabando, porque eram processos curtos, e aí, simultaneamente, aí chegou a ter 12 processos diferentes ajuizados, né? Que a gente tinha que entrar com ação. Então, aí começou essa situação de repente, posso trabalhar nessa área, porque é uma área pouco explorada, é uma área que, quando a gente fala saúde, as pessoas confundem com direito médico, né, com a defesa do médico, e não é, né? Direito médico é outra área, direito da saúde é uma outra área. Qual é a diferença? Distinta. Direito médico é o direito médico. Tu vai estudar uma parte do direito da saúde. Então, digamos que o direito médico, ele é um subnicho de tudo que engloba o direito da saúde. Entendi. Essa é a diferença. Tá. E aí, isso veio a surgir, né? E aí, as pessoas vão se indicando, né? Então, a gente vai tendo, por exemplo, tem colegas advogados que faz parceria com outros colegas. Eu tenho várias colegas, amigas, que a gente faz parceria, porque às vezes, eu tenho um cliente que o caso não é bem a minha área, mas eu vou chamar... Legal isso, né, muito legal. Vou te chamar advogado, porque eu sei que a gente vai conseguir prestar um bom atendimento e o cliente vai continuar. Importante é valorizar o cliente e manter o cliente, né? Com certeza, né? Com certeza. Assim, eu nunca tive problema em pensar assim, vou dividir os honorários, sabe? Eu nunca tive esse tipo de problema, vou dividir os honorários. Sabe por que, né, que tu não teve esse problema, né? Por quê? Porque tu não é egoísta. Não sou egoísta mesmo. Isso é muito legal. Nunca tive esse problema. Isso é muito legal. Então, por quê? Porque um cliente, ele vai te trazer várias demandas, né? Se ele confiar em ti, ele vai trazer várias demandas para ti. Então, tu vai desperdiçar a oportunidade de atender ele de uma maneira super bacana, né? E ele pode te indicar para outras pessoas também. Então, são múltiplas oportunidades que tu tem e que tu dividir aqueles honorários ali para aquela única ação é pouco, né? Teu prejuízo, ele acaba
não existiam, digamos assim, né? Então, eu nunca tive problema quanto a isso. Me dá a impressão que tu é um tipo de profissional que tu dá mais valor ao cliente do que à receita. É isso? Sim. Eu crio a sensação que tu és assim. Sim. Assim, a receita é muito importante. Claro, né? sem dúvida nenhuma. Tu não Porque vive sem ela, né? é muito difícil. Eu vivo já há 4 anos com a minha renda 100% variável. Até né? porque vocês recebem mal, né? É difícil. Assim, Vocês recebem muito mal. Né? É difícil. Mas é um pouco, assim, a gente tem essa realidade, né? A realidade é essa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ficar reclamando, a realidade é essa, ou vamos mostrar para o cliente, né? Porque, assim, isso também é uma forma de ter uma espécie, assim, de seleção natural, digamos assim. Por quê? Porque o cliente tem que valorizar o profissional também, né? O cliente tem que pensar assim... Sem sombra nenhuma, vai me representar. E às vezes tem o cliente, se ele não tem consciência e se ele não está disposto a pagar, né, por um profissional particular, tem a defensoria pública, ele não vai ficar desassistido, né? Então, eu não quero pagar, tudo bem, não precisa pagar. Agora, tu não precisa querer que um profissional... Mas tem esse cara que não quer pagar? Claro que tem. Sim, com certeza. Então, tu não pega o serviço dele? Não. Lógico. Não tem como, né? Tem situações assim, tá? Mas é claro que tem situações, por exemplo, de pessoas que a gente sabe que precisam muito de um auxílio, sabe? Mas isso não é filantropia, né? Não é, mas assim, não te custa, vamos supor, né? Uma situação, tem uma pessoa que tá... Porque como eu trabalho com saúde, às vezes isso acontece muito, né? Sim. Uma criança... Tem um lado, né? Uma criança recém-nascida tem uma doença super rara, né? Se for colocar um processo, às vezes, na Defensoria Pública, é uma burocracia. Aquela mãe ali tem muitos filhos, além dessa criança, ela não vai ter tempo, ela não vai ter condições. Se eu quiser, vamos supor, eu quero pegar esse caso, eu quero pegar essa experiência de vivenciar, quero aprender sobre essa doença super rara aqui, né? Então, assim, tem situações em que... E esse é só um exemplo, mas tem vários, né? Tu falou uma coisa bem importante, né? Tu vê, tu pega um caso... Pô, tu é um excelente profissional, hein? Muito obrigada. Tu pega um caso e muitas vezes não te compensa financeiramente aquele caso, mas te compensa em matéria de conhecimento. Sim, porque, assim, por exemplo, né, se eu quero ser advogada da área da saúde, né, e se eu quero ser advogada que trabalha com pessoas com doenças raras, são casos raros, né? Não vai estar chovendo cliente no escritório, são casos raros, então eu preciso estudar, preciso aprender sobre aquela doença para que eu consiga vivenciar aquela experiência ali daquele processo, né? É claro que não dá para fazer tudo assim, né? É lógico que a gente não tem como fazer tudo assim, mas, poxa, é uma via de mão dupla. A pessoa precisa, eu também preciso, eu também quero aprender sobre aquele processo, vai ser importante para mim, sem dúvida né? nenhuma. Tem essas questões assim. E, claro, também tem pessoas, por exemplo, que a gente atende... E tu faz uma consulta, por exemplo, a pessoa faz uma consulta contigo e tu pode entregar tudo direitinho para a pessoa. Olha, lista de documentos que tu vai ter que levar na defensoria é essa, tu vai ter que comprovar isso, tu vai ter que levar isso de documento. Já esclarece as dúvidas, já faz um atendimento inicial e aí depois ele não vai precisar te pagar todos os honorários para tu entrar com o processo. Ele pode entrar depois da defensoria pública. Então, às vezes, o advogado também tem que ter uma certa criatividade, digamos assim, Sim. de não ter uma cabeça fechada, né? Tu pode ter uma cabeça mais aberta e pensar, não, eu não tenho problema nenhum de atender uma pessoa assim, dessa forma, entende? Os honorários vão ser proporcionais ao meu trabalho, né? Então, tem várias maneiras aí que tu pode precificar o teu trabalho, né? E assistir as pessoas também, né? Porque a advocacia também é isso. Existe uma função social muito grande. Mas, como tu falou, né? Não é filantropia, mas tem formas de a gente... Eu vejo também que eu acho que o cliente, ele chega ferido no teu escritório, né? Sim. Sim. Como é que tu lida com isso? Como é que tu trata com isso? Sim, primeira coisa é escutativa, sabe? Primeira coisa. Quando tem clientes e clientes, né? Tem cliente que às vezes tu vai ver que vai chegar um pouco mais tímido, né? Mas tem cliente que a maioria, assim, chega assim querendo falar, né? Soltar o verbo. Então, assim, tu não pode receber o cliente e tu querer falar, né? Então, assim, tu tem que dar, a primeira coisa é escutativa, sabe? Então, eu sempre falo, tudo bem, muito prazer, eu vou
conforme eu quero que tu me explique com detalhes e tudo mais, tal situação. Conforme eu for tendo alguma dúvida, eu vou te perguntando. E aí eu tento o máximo possível não interromper a pessoa quando ela está falando e escutar e fazendo anotações ali para perguntar. Então, o cliente chega ferido, a primeira coisa que a gente tem que oferecer é escuta ativa, sabe? Tu tem que ter uma escuta ativa, né, técnica, e tu tem que fazer esse trabalho de ouvir, primeiramente. Né? Sabe que eu tenho um... Eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho autorização de falar o nome dele. Mas ele faz um troço muito legal. Sabia que ele escuta o cliente 2 vezes? Isso procede? Como assim? Ele escuta o Fernando, tá? A Laura, tá? Eu sou advogado. Ele grava o atendimento? Ele faz o atendimento com a Laura. A Laura vai lá, eu tenho isso para fazer, o pedido é esse, ok, maravilha e tudo mais. Aí eu vou avaliar o teu processo, ele chama a Laura de novo lá e pede tudo de novo. Aí ele fala para mim, Fernando, eu preciso comprovar se aquilo é verídico ou não. Eu acho muito legal isso, sabe? Eu achei... Isso não é uma coisa de praxe, né? Não. O que eu faço, por exemplo, assim, não é em todos os processos, mas em processos de família. Às vezes, em processo de família... Eu acho que principalmente em família, né? Os atritos, né? Às vezes, em processo de família, a situação, a história ali, às vezes ela tem uma riqueza de detalhes muito grande. E, às vezes, pode acontecer o problema de, diferente de um processo de medicamentos, ou um processo de aposentadoria, um processo de auxílio-doença, enfim, processo de auxílio-doença, tu vai dizer, olha, a pessoa tem direito a tal benefício porque tem tal doença e a documentação é essa, né? Basicamente é isso. Então, tu não tem, assim, né, uma riqueza de detalhes, né, via de regra. Mas, no processo de família, não. No processo de família, às vezes, tu tem que relatar situações para justificar para o juiz o que tu está pedindo, né? Então, o que eu faço aí nesses casos, quando eu vejo, assim, que é uma situação que vai me demandar isso, ou quando eu vejo que eu posso ter um problema com o cliente lá na frente, né, dependendo do caso, eu sempre marco um atendimento ou encaminho a parte dos fatos que eu estou relatando para dizer, tu está de acordo, é isso? Tu quer discutir mais alguma coisa antes de eu protocolar? Sim, não, se não tiver nada, daí eu protocolo. Porque se lá na frente eu tiver alguma... Pode fazer a diferença, né? Além de... Uma frase, sei lá, um parágrafo faz uma diferença, né? Pode fazer diferença, mas assim, a minha obrigação ela é de meio, não é uma obrigação de resultado, né? Eu não tenho a obrigação de garantir o resultado pretendido, minha obrigação é de fazer o que tem que ser feito para chegar lá, né? Da forma técnica, ética e tal. Então, isso faz com que eu garanta que eu comprovei que eu cumpri com a minha obrigação de meio, né? Lá na frente não evita a discussão de, mas eu não queria que tivesse isso, mas eu não concordei com isso. Ou então, mas não foi assim que aconteceu, às vezes pode acontecer, né? Às vezes tem situações que o cliente te fez um relato, né? E aí daqui a pouco, não foi bem assim, tu pode entender de uma forma errada, né? Então, aí eu faço dessa forma. Mas ouvir 2 vezes para saber se é verdade, isso aí eu nunca tinha... Legal, nunca né? tinha ouvido, legal. Eu achei legal. É legal. Como é que chama? É trabalhoso, né? Sim. É trabalhoso, mas eu acho que é legal, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. De tudo isso que tu passou, Laura, qual é o conceito que tu tem desses jovens que estão querendo se formar hoje? Olha, assim, primeira coisa, a gente escuta muito, acho que uns 2 anos atrás, se não me engano, eu não sei se ainda continua, esse dado é atual, mas o Brasil era o país mais litigante do mundo. Sério? Né? Sim, o Brasil é o país que no mundo proporcionalmente mais tem ações judiciais. Então, assim, quando alguém te falar, falando da parte que me toca, né, do direito, mas serve para qualquer profissão, na verdade. Quando alguém te falar assim, o mercado está saturado, né? Ou então, tu não vai, tu tem certeza que tu vai conseguir compensar, né, todo o investimento, né, que tu fez na faculdade, tu acha que tu vai realmente, quanto tempo tu acha que tu vai levar, né? Primeira coisa, assim, como eu já ouvi, né, primeira coisa, não existe mercado saturado, né? A gente também acho que não. A gente tem um país que, pelo menos até 2 anos atrás, é o país mais litigante do mundo, né? Nós temos muitos advogados, mas nós temos muitos casos, nós temos muitas possibilidades, nós temos muitas legislações que amparam pessoas que podem proporcionar, né, essas legislações que os advogados entrem, né, pedindo que o direito dela seja cumprido. Então, a gente tem muitas possibilidades também, né? Então, assim,
se é o que tu quer, né? Se é o que tu gosta, sabe? Não importa o tempo que vai demorar. Um dia vai acontecer. Vai acontecer. Né? Previdenciário. Te fascina? Eu gosto bastante da parte que, principalmente relacionada à saúde. A saúde. Né? É o que tu relatasse. Gosto muito, gosto bastante de trabalhar com isso. Gosto, assim, eu gosto de quando eu atendo o cliente, eu já sei até o remédio que ele está tomando, a dosagem que ele está tomando. Já... Quase médica, né? Quase bem médica, longe, né? mas assim, já sei o medicamento que ele está tomando, a dosagem mais ou menos, já conheço o médico às vezes dele, já sei um médico para indicar, sabe? Eu gosto disso, isso também é muito bom de tu demonstrar para o cliente, sabe? Porque isso é um conhecimento que é além da questão técnica e que também te faz demonstrar uma credibilidade, né? Então, eu gosto disso no previdenciário, né? O previdenciário que é bem relacionado a questões de saúde. O previdenciário tem muitas questões que são complicadas, né? E principalmente se tratando de INSS, mais ainda agora, depois da reforma da Previdência, né? Então, é muito bom de tu trabalhar nessa área, porque também é uma área em que tu consegue dar para o cliente uma satisfação, né? Um resultado satisfatório, né? Tu recebe os retroativos do INSS, com juros, com correção, né? Tu também tem uma noção se aquela ação ela vai dar certo ou não vai. Claro que a gente nunca tem como garantir, nunca tem como, jamais tu vai poder dizer, né? E muitas vezes a gente realmente se surpreende, né? Eu já tive processos que eu pensei, não sei se vai dar, e deu. Melhor ainda do que eu imaginava. E o contrário também. Processo que eu pensei, olha, pensei comigo, né? Não vou falar para o cliente, pensei comigo, olha, não tem como perder isso, né? Pelo amor de Deus, assim. E aí, quando chegou lá, aí tive que recorrer, né? E aí, enfim. Então, às vezes, a gente se revolta muito com isso também. Principalmente eu ia te perguntar sobre isso. Principalmente questão de saúde, né? Então, assim, tem situações que, vamos supor, né? Uma pessoa idosa, com vários problemas de saúde, há 10 anos na fila do SUS, precisando de cirurgia. Cada vez que vai no posto de saúde, o médico que está lá encaminha para a cirurgia como se fosse a primeira vez. Eu não estou falando inventando, tá? Eu estou falando isso numa situação que... Eu vou te contar uma passagem. Oi? Eu vou te contar uma passagem recente. Pode contar. Há pouco tempo atrás, eu tive... uns 2 meses atrás, acho. 2 meses, uns 2 meses. Eu me levantei de manhã com visão dupla. Tudo duplo. Não conseguia dirigir, eu ando de moto também, não conseguia pilotar moto, não conseguia caminhar. Terror eu sentar minha mulher dirigindo e eu do lado. Vai bater, vai bater, vai bater, a visão dupla, tá? Eu achava que era problema nos olhos. AVC? Não. Eu achava, aí fui no hospital, não tinha atendimento, aí fui no banco de olhos, disse, estou com problema nos olhos, resumo da história, não tinha nada nos olhos. A médica lá disse, seu Fernando, os seus olhos estão perfeitos. Eu disse, tá legal, mas com visão dupla. Aí eu quero que o senhor faça uma tomografia. Aí fiz uma tomografia, fui muito bem atendido, no Cristo Redentor lá, eu moro em Ipanema, lá no Cristo Redentor. Fiz a tomografia em 20 minutos, já estava com o laudo na mão. Eu tive uma encefalia, uma gota, um líquido no cérebro, que pegou nos teus olhos, sei lá se foi embaixo ou em cima, entendeu? E pressionou, que é assim os teus olhos, e pressionou e que deu a visão dupla. Beleza, mandou procurar um neurologista. Fui. Aí ele pediu uma ressonância magnética. Aí acusou a mesma coisa. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, aí fui no médico, né, um neurologista, um neurocirurgião, aí me encaminhou para o neurocirurgião, fui, custei a conseguir, mas consegui, eu acho que durou 40 dias, me marcaram, visitei o cara. Aí ele me pediu uma outra ressonância magnética, a mesma ressonância que eu tinha feito. Repetiu. Sabe para quando marcaram? Para quando? Para o dia 24 de maio de 2028. Ainda mais ressonância, né? É difícil. Tu imagina isso? Então, eu vejo na tua profissão, poxa, um nicho de mercado altíssimo, né? Sim. Altíssimo, né? Sim. Entendeu? É absurdo. É absurdo, mas esse é um processo, por exemplo, que eu pensei, não tem como perder. Aí chegou lá na sentença, o juiz não deu, né? E aí tive que recorrer, né? Cada vez, imagina, a pessoa há mais de 10 anos
cada vez que ela chegava para ser encaminhada uma senhora com problema de saúde grave, precisando de cirurgia, os médicos, tanto era grave, tanto ela precisava, que cada vez que ela chegava lá para ser atendida, que é uma cidade de interior, o médico dizia, tem que fazer cirurgia. Não, tem que fazer cirurgia. Só que cada vez era como se fosse a primeira. E aí lá no processo, e daí lá no processo veio essa comprovação, enfim, né, não posso falar muito, mas veio lá essa comprovação e veio os relatórios lá, né, de antigamente. E aí então ficou demonstrado, né, e aí o Ministério Público favorável, enfim, e não tivemos resultado. Me conta o teu psicológico de tudo isso. Como é que tu lida com isso? Como é que tu bota a cabeça no travesseiro diante de um dia de trabalho que é onde tu teve uma negativa ou tu teve uma vitória, né? Como é que tu lida com isso? Fazendo terapia, né? Tem que fazer? Sim, tem que fazer, não tem como não fazer. Sério? Com certeza. Eu devia estar na anuidade lá da OAB, um auxílio lá para... A OAB tem serviço, né, de mais barato, enfim, mas assim, tem que fazer terapia, né? Tem que fazer terapia. Faz 3 anos que eu faço terapia e é fundamental, sabe? A saúde mental quando tu é advogado, é como se tivesse várias abas abertas na tua cabeça. Todo mundo, né? O trabalho, a vida pessoal, a família, enfim, mas o advogado é como se tivesse um monte de aba aberta assim na tua cabeça de cada cliente. E às vezes tu tá lá vendo um filme e aí, de repente, meu Deus, sabe? Vem aquilo na cabeça. Então, eu tenho ansiedade, né? Hoje em dia, todo mundo, acho que a maioria das pessoas, né, tem esse problema, né, de ansiedade, mas eu tenho esse problema de ansiedade que eu trato com a terapia, né? E, enfim, precisei tomar medicação, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Saúde. Vergonhoso é precisar e não fazer. Verdade. Então, né, tem que lidar com isso dessa forma, né? Saúde mental, procurar fazer exercício físico, porque senão tu vai te afundando no trabalho, né? E aí daqui a pouco tu não tá cuidando de ti, tu tá te deixando de lado, tu tá deixando a tua família de lado. Então essas coisas tu sempre tem que estar resgatando para que inclusive tu consiga ganhar fôlego e tu consiga trabalhar, passar por cima e disso. cuidar dos problemas das pessoas. Quantas horas de trabalho por dia, Laura? Depende do dia, mas assim, no geral, a gente não tem... Eu trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado, né? Tu sabia que isso é errado? Sabia que é mesmo? errado. Mas assim... Tu sabia que está de encontro à tua saúde? Mas olha só, o que eu penso assim? Por exemplo, né? Agora, a gente vai, assim, tu vai ficando mais maduro na profissão e os desafios vão aumentando, né? Os desafios vão mudando, na verdade. Agora, por exemplo, eu estou no momento de posicionamento de mercado, de me posicionar, né? Estou nessa fase, assim, digamos. Né? Então, o que é o meu final de semana de trabalho, que é algo que eu aprendi a colocar como trabalho? É produção de conteúdo, que eu digo, não produzir conteúdo propriamente dito exatamente, mas estou fazendo um curso, então, no final de semana eu vou dedicar para isso, né? Um sábado eu vou dedicar para isso, um domingo... Teu marido deve adorar. Mais ou menos, não muito, né? Coitado. Mas não são todos também, né? Assim, eu não passo a vida inteira trabalhando. Eu trabalho muito, né? Mas não... Tu não acha que tu tem que pôr um limite nisso? Sim, com certeza. Com certeza. Isso porque é uma das coisas que... nesse caso, eu vou te falar, tá? Tu está sendo indisciplinada. Tu foi disciplinada a tua vida inteira, tanto levou 10 anos, etc e tal, entendeu? Mas tu está sendo indisciplinada aonde tu pode aproveitar todas aquelas coisas que tu plantou. Não, mas eu aproveito também. Sabe? Te liga, cuida. Não, capaz. Mas porque não pode tomar medicamento, entendeu? Não pode passar 3 horas numa terapeuta, sim, entendeu? Não, mas assim, eu não passo 3 horas também. Assim, é que são coisas de momento, né? Fora toda essa questão de trabalho, tem toda a questão de vida pessoal também acontecendo em paralelo, né? Então, tem os problemas das pessoas que a gente é pago para resolver, mas também tem os nossos que a gente não é pago por ninguém. Então, assim, tem toda essa questão por trás e às vezes é necessário, não adianta. É mais fácil a gente conviver com isso, se tratar, fazer o tratamento correto, do que dizer, não, eu não aceito e eu não preciso e eu não vou fazer, né? Mas, assim, com relação à questão de pôr limites, né, e tal,
Isso é muito importante, né? É difícil quando tu é advogada, às vezes é difícil, porque às vezes tu faz as coisas e tu não tá nem sentindo, tu vai sentir lá na frente. Sim, tu tá no, como é que chama? Tu tá no automático. Isso. Isso. Mas assim, atividade física, usar os momentos assim para coisas mais leves, mas eu super aproveito a vida também, não deixo de aproveitar. Lamentavelmente o nosso bate-papo está chegando, nós podemos conversar umas 3 horas aqui, né? Sabe? Para mais, né? Verdade. Nós vamos conversar outras vezes. Tá ok? bom. Eu vou ganhar uma segunda edição, sim, então nós podemos conversar. Deixa eu te falar uma coisa bem importante. O que tu diria hoje para esse cara que está montando um escritório? Eu quero, em poucas palavras, o que tu diria para esse cara? Qual é o conselho? Sabe que conselho é bom, a gente cobra, né? Entendeu? Tá? Mas vamos lá. Primeiro. Te achei espetacular, te achei fantástica, tu entendeu? Eu acho que tu tem um brilho muito legal, tu entendeu? Então, aproveita esse teu brilho aqui e passa para alguém. Tá. O que tu diria para Vamos lá. Primeira coisa, é o momento, realmente, né? Ter certeza se é o momento ou não, né? Então, assim, se não tem uma quantidade de clientes legal, se não tem uma reserva financeira, não é o momento. Então, tá, mas só um pouquinho. Primeira coisa. Para um pouquinho. Tu te formou sem grana? Não, eu digo, é que tu me pergunta, não sei se eu entendi a pergunta então, tu diz escritório independente do escritório... Exatamente, eu me formei, tá? Entendeu? Entendi. Me formei, e agora? Pra quem quer advogar agora, tipo o que eu faço? O que tu diria para esse cara? Primeiro, networking, né? Então, Show. eu não tenho clientes, tudo bem, mas teus colegas podem ter, né? Não tem clientes, tudo bem, mas tu pode fazer parceria com outras pessoas que têm. Talvez tu não tenha cliente, mas o teu colega lá tá cheio de cliente e louco para fazer parceria com algum outro advogado que seja disposto também, né? Então, primeira coisa, networking, olhar para os lados, né? A gente, com a pandemia também, ficou talvez muito recluso, né? Então, a gente tem que ter, no bom sentido, um pouco de cara de pau, né? Cara de pau do sentido positivo, né? Da expressão. Então, primeira coisa, para quem está começando, estou começando, não sei por onde começar, olha para os seus lados, vê se não tem algum colega que precise de suporte, vê se não tem algum advogado, né? A gente não precisa ter um escritório, trabalhar em um escritório de advocacia, ganhando um salário ali como advogado associado. Tem várias formas que, mesmo sem cliente, tu pode, sim, conseguir aí aprender, pegar experiência, receber honorários, né? E trabalhar e começar por aí. Maravilha. Eu conversei aqui com Laura Rita Sanches, um espetáculo de mulher. Essa advogada fantástica. A tua história é muito legal, a tua história serve muito para as pessoas. Com certeza a tua entrevista vai voar por aí afora, porque muita gente, eu perguntei muita coisa que muita gente tinha vontade de perguntar. Tá? E tu esclareceu assim da melhor maneira. Eu acho a tua profissão espetacular, tá? Entendeu? Apesar de eu achar ela cansativa, né? Até porque tu não tem limite, né? Entendeu? Sabe? Então, é aquele tipo de coisa. Quando tu pega uma coisa, eu sou assim, tá? Eu tenho que terminar, tá? Eu não consigo parar na metade das coisas, eu tenho que ir até o final e acabar. E tu és uma pessoa assim. Mas a maioria dos meus colegas que eu faço parceria, assim, que eu convivo também são assim, não? E tu falaste uma coisa muito importante, Laura, que é assim, ó, hoje em dia, antigamente, tempos atrás, não existia isso. As pessoas não dividiam. O cliente é meu, o cliente é meu. Né? Hoje, o mundo mudou referente a isso. E, consequentemente, eu acho que todo mundo consegue ganhar dinheiro. Então, todo e qualquer advogado que tenha, ou qualquer outra profissão que tenha essa sensação de não ser egoísta, com certeza vai estar bem. Eu também acho. E tu vai ser uma excelente, vai ser um escritório que a gente vai ouvir falar por aí afora. Muito obrigada. No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade, eu conversei aqui com a doutora Laura Rita Sanches, advogada. Olha, gente, gostei do que vi. Inscreva-se no nosso canal, Papos de Vendas RS. Dê o like lá para receber entrevistas, episódios que nem o da Laura. Oi, pessoal, vale muito a pena assistir. Assistam, tá bom? Um forte abraço. Laura, muito obrigado. Imagina, eu querida, agradeço. Muito bom. Muito